Seja bem-vindo, Rui. Uma honra recebê-lo. Bom dia, Thiago. Bom dia, Lindiane. Olha, eu estou com um probleminha aqui. Eu esqueci o meu carregador de tablet aqui. Eu tenho 47% de carga. Deve dar, né? Porque Vai acho que é dar. meia Não, hora. dá sim, dá sim. O Tá nosso bom. papo é rápido. Inclusive, já avançando rapidamente para a gente não perder tempo, é o seguinte, Rui. Eu, particularmente, não gosto de expressar que estamos numa sabatina, como as pessoas costumam dizer, porque não é a ideia fazer esse escrutínio. Mas, obviamente, nós temos uma estrutura, né? Então, eu só apresento a estrutura e a gente vai para ela. São as mesmas perguntas para os 4 candidatos. O senhor é o último dos 4 a passar por aqui, exceto a primeira. A primeira pergunta foi feita pela particularização de cada uma das candidaturas. Para Edinho Silva falamos sobre segurança, para Romênio Pereira falamos sobre a relação Israel-Irã, para Walter Pomar abordamos uma, uma coluna que ele publicou a respeito de ser ou não o candidato do presidente Lula, e agora nós temos uma pergunta particular específica para o senhor. E, a partir disso, daí são as mesmas perguntas, são 5 ou 6 perguntas, e não há tempo de resposta, não vai ser controlado o tempo, o senhor fica à vontade para responder conforme entender adequado. Então, nós vamos ao 4º candidato nacional do PT, que reúne nesta temporada propostas divergentes para que mais ou menos 3 milhões de eleitores filiados e militantes com direito a voto possam escolher o novo presidente nacional, além, é claro, de também fazer a escolha dos novos dirigentes em caráter estadual e municipal. Os filiados devem procurar o diretório da sua cidade para saberem mais sobre a votação. Rui Falcão é deputado federal, jornalista, formado também em Direito, uma figura histórica do PT, dirigente partidário, foi militante estudantil e integrante da VAR Palmares, sendo inclusive preso durante o regime da ditadura militar. O Rui entrou no PT em 1982, foi deputado estadual e secretário do governo de São Paulo na gestão Marta Suplicy. Também coordenou as campanhas importantes de Lula em 94 e Dilma em 2010. Presidiu o Diretório Nacional do PT em 2 oportunidades. Atualmente, ele exerce mandato, nomeado vice-líder da bancada majoritária do PT na Câmara e está presente nas comissões de Ciência, Tecnologia e Inovação e ainda Relações Exteriores e também de Defesa Nacional. Rui, nós abrimos então com esta pergunta específica, mais recortada, que é o seguinte: 2025, o Partido dos Trabalhadores passa por um momento em que precisa olhar para o amanhã, se renovar, ver uma nova formatação que se adeque às dinâmicas da política moderna, mas não pode perder a sua essência, não pode perder o seu elan. É uma proposta um tanto quanto paradoxal, mas que exige uma postura que saiba conversar com o ontem e com o amanhã no hoje. Como fazer isso, Rui? Bom, primeiro, Thiago, nós temos uma história, um partido que surgiu das lutas sociais, reunindo várias experiências políticas, históricas, porque normalmente se apresenta o PT assim: foram os sindicalistas do ABC, as comunidades eclesiais de base. É verdade, mas também os intelectuais, os estudantes, aqueles que voltavam do exílio, aqueles que voltavam das prisões da ditadura militar. Então, essa série de experiências convergiu para um partido que não é partido que tem uma ideia só, mas ele tem um ideário e um objetivo histórico. Qual é esse objetivo do Partido dos Trabalhadores? É construir uma nova sociedade sem explorados nem oprimidos. A gente dá esse nome, essa figura dessa sociedade, uma sociedade socialista e democrática. Ah, mas o mundo mudou, o PT mudou. Realmente, o PT mudou, a classe trabalhadora mudou, mas os princípios fundamentais que a gente quer alterar são os princípios do sistema capitalista. Nós vivemos numa sociedade capitalista, o nosso governo administra uma sociedade sob o capitalismo neoliberal, mas repito aquilo que o Pepe Mujica nos dizia com um ensinamento muito sábio: administramos o capitalismo, às vezes até aperfeiçoamos o capitalismo, mas não nos esqueçamos do socialismo.
Então, essa dimensão do passado, de um partido que surgiu propondo ser um representante das classes trabalhadoras e lutar pela sua emancipação, ele tem uma tática no presente, uma estratégia no presente que não pode ser esquecida. Então, trata-se de hoje, no presente, à luz desses princípios fundantes do PT, construir o futuro. Então, veja, nós fizemos um slogan de campanha para o presidente Lula, que era União, Transformação, União, Reconstrução e Transformação. Hoje, o slogan está reduzido a União e Reconstrução. Claro que não é fácil reconstruir o país das ruínas que o inominável nos deixou, mas a transformação, ela precisa de lutas sociais, ela precisa ter a política no comando da organização. Então, hoje o PT se converteu num partido que faz política a cada 2 anos, nos anos pares, nos anos eleitorais. Por quê? Porque ele se institucionalizou em demasia. Ele depende muito do parlamento, um pé na instituição, mas deixou de ter os pés nas ruas. As ruas foram ocupadas pela direita. Então, a história nos mostra que todos os partidos que se acomodaram, todos os partidos que abandonaram seu ideário fundador, eles acabam se diluindo, perdendo a sua identidade e muitos deles desaparecendo, como foi o caso de vários partidos social-democratas na Europa, como foi o caso, guardadas as proporções, do PSDB aqui no Brasil. Então, nós estamos no momento agora que nós queremos que o PT retome o seu compromisso fundamental com as classes trabalhadoras, que ajude os trabalhadores a se organizarem dentro de uma nova realidade do capitalismo, inclusive. Por exemplo, as indústrias hoje, elas reúnem menos trabalhadores. Hoje você tem o peso dos aplicativos criando milhões de trabalhadores que são precários, a gente chama de uberizados, são trabalhadores precários, que são induzidos, inclusive, a acreditar que vão viver por conta própria como empreendedores. Imagine um país em que todo mundo empreende. Quem é que vai trabalhar? Como é que você altera as relações de exploração, de expropriação que hoje existe? Então, nós estamos num momento em que, quando se fala em renovar o PT, nós temos que reestruturar o PT tendo a política no comando. Então, uma organização que quer ser transformadora, ela tem que estar enraizada nos locais onde o povo vive, tem que estar ocupando os territórios. Quando eu digo nós precisamos ter um diretório ao lado de cada igreja, ao lado de cada terreiro, eu estou dizendo o seguinte: o PT precisa dialogar com a população, dialogar mostrando, inclusive, as contradições que a gente vive hoje, por força de um sistema que nós queremos mudar, que é o sistema capitalista. E veja a contradição. A população hoje, ela é antissistema. O que é ser antissistema? Ela imagina que o sistema é o governo. A tal ponto, olha o paradoxo, nós recuperamos todo o país do desastre bolsonarista. O Brasil virou a ser um player internacional novamente. O salário mínimo voltou a aumentar acima da inflação. O desemprego caiu. Entretanto, as pesquisas mostram que a população, na maioria pelo menos, está rejeitando o nosso governo, desaprova o nosso governo. E é o absurdo de muitos dizerem que na época do inominável era melhor do que agora. Porque o que está faltando? Disputa de ideias na sociedade. Nós não podemos viver só no parlamento. As instituições são importantes, a disputa eleitoral é importante, a ocupação de espaços no governo é importante, mas tem uma coisa que é fundamental, é a organização popular, a criação de um poder popular, e não só explicar para o povo que nós estamos vivendo as contradições, mas ouvir o povo também. E o presidente Lula tem essa capacidade. Quando ele vai ao 1º de maio e fala da escala 6x1, que precisa acabar, essa odiosa escala 6x1, mas não tem continuidade. Nem tem continuidade nas ações de governo, para tentar viabilizar isso, e tampouco o PT abraçou essa bandeira com consequência, levando esse debate para a militância, participando de eventos que vão nessa direção,
Da mesma forma, nós conseguimos, por proposta minha, que os 4 candidatos sugerissem ao presidente Lula o rompimento de relações comerciais e diplomáticas com o governo genocida de Israel. A juventude está abraçando essa bandeira. Hoje, a defesa da Palestina virou uma espécie de régua moral na sociedade. Eu estive lá numa manifestação há 15 dias atrás, cheio de jovens. Tinha 2 bandeiras do PT na mão de militantes. O nosso partido está presente como pessoas físicas, digamos assim, mas a organização partidária não está presente na luta em defesa da Palestina. Então, essa junção do passado fundador com a dimensão de um projeto futuro, um novo projeto civilizatório, que as pessoas se sintam bem, uma sociedade de bem viver, sem opressão, sem exploração, esse mix ele é decisivo nesse momento. Isso está dividindo hoje, na campanha eleitoral do PT, em 2 blocos, aqueles que querem que o governo continue como está, que tem sim compromisso com a reeleição do Lula, e aqueles que querem também a reeleição do Lula, como é o meu caso, mas que querem que essa eleição se dê sobre novas bases para que a gente possa cumprir aquilo que não estão podendo fazer hoje, que é a transformação da sociedade. Nessa pergunta, o senhor mais ou menos já respondeu que seria o tópico 2, que seria, né, a volta para as bases, as lutas populares, a criminalização de movimentos sociais, então a gente avança. A respeito da democracia interna e a disputa de tendências do partido, Rui, as correntes internas do PT têm forte influência na condução partidária, né, a ponto de gerar 4 candidaturas, né, e aí é óbvio que, passado o pleito, né, há uma obrigação com quem quer que seja o eleito, que ele lide com as divergências internas e garanta a unidade, sem sufocar o debate. Como operar esta difícil missão que parece de dentro para fora do Partido dos Trabalhadores? Então, nós, desde a origem, nós definimos o que nós chamamos de direito de tendência. Tem um estatuto para isso, tem regulamento, tem inscrição das tendências. E nós passamos um período que havia partidos dentro do partido. Na fundação do PT, tinha gente que vinha de organizações clandestinas e que se abrigou no PT. Por exemplo, o PRC, que era o Partido Revolucionário Comunista, que era representado por lideranças como, por exemplo, o ex-governador Tarso Genro. Com o tempo, esses partidos tinha a Convergência Socialista, esses partidos foram se diluindo no nosso interior, mas com direito de defender propostas próprias, versões sobre o nosso programa, interpretações, táticas diferentes. Isso é que é a força do PT. Essa pluralidade que muitas pessoas veem como racha, como dissidências internas, é a nossa força. Agora, está havendo um movimento recente de uma das tendências, que é a tendência majoritária há muitos anos, que controla a tesouraria do partido há décadas, está se transformando numa espécie de partido dentro do partido, com centralismo próprio. As pessoas falam assim: Rui, eu gosto muito de você, acho que você é mais preparado, mas eu sou do CNB. Veja, a eleição não é do CNB, a eleição é do PT, você pode votar livremente, porque não existe centralismo de tendência, como a gente diz. Então, é uma campanha que hoje se dá em termos desiguais, do ponto de vista dos recursos materiais, das estruturas, embora, do ponto de vista estatutário, os 4 candidatos têm direito a R$30 mil para impulsionamento, os 4 candidatos têm direito a 10 passagens de avião e 10 hospedagens para fazer sua campanha. Mas, na prática, não é assim que está funcionando. Mas eu quero crer que, apesar desses exageros, que precisam ser corrigidos no âmbito da organização partidária, com as novas direções, eu acredito que, terminado o processo de eleição direta, seja no dia 6, seja no dia 20, se houver o segundo turno, que eu espero, haverá unidade, como sempre. Existe uma democracia interna, que em 1993, por exemplo, nós fizemos uma formulação que vale até hoje, que dizia o seguinte:
Ninguém no PT, nem mesmo o presidente Lula, pode se sobrepor às decisões democráticas da maioria. Aí o pessoal fala, pô, mas se ninguém no PT, para que botar nem mesmo o presidente Lula? Se ninguém é ninguém. Mas acentuar isso foi decisivo porque existe uma democracia de base. Aliás, o slogan da minha campanha é: com a base, construir a esperança. Por quê? Em dois momentos grandes da nossa história, uma coisa que precisa ser retomada hoje, nós fizemos plebiscitos internos para aferir o que a militância, o conjunto dela, efetivamente pensava. Então, no colégio eleitoral, em 1985, nós fizemos um plebiscito interno que decidiu pelo boicote ao colégio eleitoral. Ah, mas vai boicotar o colégio, o Maluf pode ganhar. Já existia um acordo, todo mundo sabia que tinha um acordo dos militares com Tancredo. Então, nós ficamos realmente isolados no Congresso naquele momento, por causa do boicote. 3 anos depois, 5 grandes vitórias eleitorais governando 5 capitais. E em 89, pela primeira vez na história do país, um operário chega ao segundo turno das eleições. Então, esse foi um grande plebiscito interno. O outro foi a escolha entre o presidencialismo e o parlamentarismo, república ou monarquia, em 1993. A militância, por quase 70%, optou pelo presidencialismo, vencendo as opiniões do Lula, do Zé Disseu, do Genuíno, só para falar dos maiores defensores à época do parlamentarismo. E hoje, Tiago, com a internet, com inteligência artificial, você tem necessidade e poderia ouvir mais a voz da militância. É muito mais fácil hoje do que naqueles anos que você não tinha internet, não tinha essa facilidade, tinha que votar na cédula de papel. Hoje você pode fazer tudo isso pela internet. Isso daria mais vida, mais vigor à ação da nossa militância, inclusive podendo ser orientada, ter uma comunicação mais fácil. Porque qual é o nosso tripé? É informação, formação, organização, e com isso você tem base real para mobilização, para voltar a ocupar as ruas, voltar a ter ações de massa, de luta social, que nós não ganhamos nenhuma eleição a frio. E não ganharemos essa eleição a frio, ganharemos a quente, com luta, com disposição. E veja, hoje nós estamos buscando alianças que são necessárias, mas não com essa gente que está dentro do governo e não está nos traindo, está anunciando previamente o que vai fazer. É diferente do governo Dilma, em que no meio do processo vários partidos foram abandonando o governo para patrocinar o impeachment. Hoje eles estão dizendo claramente: nós estamos no governo, mas nós vamos desembarcar logo. Enquanto não desembarca, nos impõe derrotas sucessivas numa situação em que nós somos cercados por fora pelo grande capital financeiro, bancário, pelo agronegócio, e minados por dentro. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Diante disso, é preciso reagir, é preciso ter um certo enfrentamento se nós queremos, por exemplo, aprovar uma coisa importantíssima, que é a redução da jornada de trabalho sem redução de salário, o fim da escala 6 por 1, a isenção do imposto de renda para quem ganha de 5 a 7 salários mínimos e a taxação dos super ricos. São bandeiras que a população acolhe com simpatia e que nós vamos aprovar. São condições não só para recuperar a popularidade do Lula, do nosso governo, mas para entrar nas eleições em condições de favoritismo e vitória. Muito bom. Deputado, ainda avançando, né? A respeito de alianças e pragmatismo. Nos últimos anos, o PT fez alianças com partidos que, historicamente, estiveram até mesmo no campo de oposição. Até que ponto vale esse pragmatismo eleitoral? Se eleito, o senhor vai defender o PT participando de governos que tenham essa formatação ou uma outra dinâmica que retorne o PT não a um isolamento, mas a uma outra roupagem que historicamente foi mais autônoma dentro dos processos de governança quando esteve no poder?
Veja, nós também definimos já, isso faz parte da nossa estratégia. O PT não é contra alianças, mas o PT não faz alianças sem princípios. Então, nós não podemos fazer alianças que rompam com a nossa tradição de um partido de esquerda. Então, por exemplo, você faz alianças em torno de um programa. Qual o programa que a gente pode propor hoje para a população brasileira e para a sociedade brasileira? Primeiro, nós vamos nos libertar dessa escravização financeirizada. O Brasil hoje é um país financeirizado. Segundo, nós precisamos manter políticas que fazem parte do nosso programa. Por exemplo, a valorização permanente e recuperação do poder de compra do salário mínimo, que está distante ainda hoje, apesar de toda a recuperação que o nosso governo tem promovido, de prover as necessidades básicas de uma família. Segundo, não permitir que se reduzam os investimentos em saúde e educação. Eles são fundamentais. Então, isso tem que integrar um programa em torno do qual você pode organizar forças da sociedade. Uma outra coisa, nós precisamos acelerar os mecanismos de reforma agrária. Não por uma questão ideológica, mas poder ter condições, inclusive, de aumentar a produção de alimentos e permitir que, com isso, também não haja inflação no preço dos alimentos. Hoje você tem uma carência da produção de alimentos. Outra coisa, precisamos reindustrializar o país. O Brasil está virando um fazendão. Não, carregador aqui. Está virando um fazendão. Então, reindustrializar o país para ter empregos de qualidade, porque, veja, o desemprego se reduziu bastante, isso é bom, mas os empregos são de baixa qualidade, o que está levando que muitos jovens, por exemplo, prefiram ficar trabalhando precariamente, busquem oportunidades de trabalho no exterior, porque não se gera aqui empregos de qualidade. Temos que fazer a transição ecológica. Isso também é algo que interessa a sociedade, menos aquela negacionista que diz que não existe crise climática, não existe... Enfim, e você faz isso... Desculpe aqui, eu estou carregando. Não tem problema. Você faz isso dizendo quem são os responsáveis pela crise climática, pela devastação da Amazônia, porque se você não diz que isso é responsabilidade do grande capital, você vai fazer jardinagem, como diria o Chico Mendes. E nós temos que ter uma defesa enfática da democracia, mas mudando o sistema político que vigora hoje. Porque nesse sistema atual, com as instituições dominantes, a mídia comercial, você não vai ter uma bancada, não digo nem de esquerda, mas uma bancada popular comprometida de fato e permanentemente com o aperfeiçoamento da democracia. Então, um programa desse tipo, pode ser, tem a questão da segurança pública comunitária, que exige a desmilitarização da polícia, não o desarmamento, como as pessoas entendem que desmilitarizar é desarmar. Tem uma política comunitária que investe mais em inteligência, que é parceira da população e não que intimida a população. Enfim, um programa com essas características, estou citando alguns pontos, precisa ser construído com mais mãos, com mais... Pode organizar não só as classes trabalhadoras, atrair setores médios, pequenos e médios empresários e até empresários que têm um compromisso com a democracia. Então, antes de pensar em siglas para aglutinar, nós temos que pensar num programa que traga as pessoas não só para ganhar a eleição, mas para governar em conjunto, com contradições que possa haver, com divergências aqui ou ali, porque existe antagonismo na sociedade. Então, hoje, você achar que só com diálogo, você imaginar que vamos despolarizar, a sociedade está polarizada. Então, você despolarizar hoje significa arriar as bandeiras e continuar cercado por aqueles que querem nos derrotar de duas maneiras. Ou fazendo a gente
assimilar o programa deles, o que significaria perder nossa base social eleitoral, ou então ir prolongando o cerco para criar condições de, em 2026, nos derrotar. Então, nós temos que fugir dessa disjuntiva e ter clareza sobre o que nós estamos fazendo nesse momento. O presidente Lula, numa entrevista recente agora para o Mano Brown, chegou a dizer isso, retomar aquilo que a mídia começou a falar, o nós contra eles, os pobres contra ricos. O presidente Lula voltou a falar nisso agora, que é preciso que o nosso governo tire consequências dessa orientação. Muito bom, Rui. Para a gente começar a encaminhar o nosso papo a respeito da política econômica e social, qual a sua avaliação sobre o atual governo na condução desta pauta, que é a pasta mais nevrálgica hoje, né, e mais suscetível também às análises e criticidade? O PT deve fazer uma gestão crítica disso enquanto partido, ainda que governo, ou deve apoiar incondicionalmente as medidas tomadas para a economia? Então, bom, o presidente Lula, quando tomou posse no seu terceiro mandato, disse o seguinte: eu não gosto de puxa-saco e não quero tapinha nas costas, eu quero ser criticado quando for o caso. Então, eu, por exemplo, sigo rigorosamente essa orientação. Outro dia, até lembrando aí o apóstolo João, diria o seguinte: quando os discípulos se calam, até as pedras clamam. Ou seja, nós, como discípulos do presidente Lula, temos a obrigação de apontar solidariamente, não como um braço de extensão do governo, mas com a autonomia que o PT deve ter em relação a qualquer governo, de apontar aquilo que a gente acha que não está funcionando bem. Por exemplo, desde o começo, embora a gente tenha votado a favor, com 23 votos, com declaração de voto em separado, nós alertamos para os riscos que havia na imposição de um novo teto de gastos, que é o chamado novo arcabouço fiscal. Parecia claro para nós que aquele garrote, aquele nó que a gente estava colocando no próprio pescoço, ia estourar ali para frente. É o que está ocorrendo hoje. E a direita se aproveita das dificuldades de execução do arcabouço para tentar nos desmoralizar. Então, por exemplo, o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, diz o seguinte: para dar um jeito no equilíbrio fiscal, nós precisamos congelar o salário mínimo por 6 anos. Ou outras alternativas. É preciso desvincular os benefícios sociais do salário mínimo. É preciso acabar com os pisos constitucionais da saúde e da educação. São propostas que vão desmontar o nosso governo se a gente levar isso à prática. Então, a gente tem que enfrentar essas dificuldades de outra maneira. Então, por exemplo, essas medidas de isenção do imposto de renda, de taxação dos super ricos, elas deveriam se estender até, por exemplo, a taxação de lucros e dividendos. O Brasil é dos poucos países que não taxa dividendo de pessoa física. Ah, não, mas isso não passa no Congresso Nacional. Tem coisa que passa, tem coisa que não passa, mas coloca a população do nosso lado. Nós temos o direito, e a população tem o direito, de pressionar os congressistas, inclusive os do PT. O que eu digo pressionar? Não é fazer ameaça, não é ir na porta da casa, nada disso. É mostrar como a população e como os partidos de esquerda, populares, imaginam que a economia deva ser conduzida. Por exemplo, faz sentido uma taxa de juros de 15%, taxa das mais altas do mundo? A nossa presidenta à época, Gleisi Hoffmann, hoje ministra, dizia que a política do Roberto Campos Neto era uma política de lesa pátria. O que mudou? Nós não podemos criticar agora a política que o Banco Central vem empreendendo, inclusive a proposta que está em andamento de transformar o Banco Central numa outra empresa totalmente independente para fazer a política monetária que bem entender. Está certo isso? Quando eu digo isso, não estou contra o nosso governo. Eu não estou fazendo oposição. Eu estou coerente com a avaliação que o nosso partido tem feito a respeito disso. Por exemplo,
Outro dia eu vi uma proposta do companheiro Edinho dizendo que precisa mudar a, a meta de inflação. Ora, no ano passado, um grupo de economistas, só para citar dois que eu me lembro, Luiz Gonzaga Beluso, Nelson Marconi, propuseram a mudança da meta de inflação sem mexer no arcabouço fiscal, porque é uma meta irrealista, 3% de inflação. E as políticas de alta taxa de juros não vêm dando resultado sequer para reduzir a inflação, que não está assim tão descontrolada. Entretanto, essa política ela coloca dificuldades para pequenas e médias empresas, ela estimula a especulação e não está atraindo investimentos também. Aliás, rebaixaram a nota do Brasil, apesar da alta sucessiva da taxa de juros. E, então, eu acho que é preciso mudar a política econômica. Alguns aspectos o presidente está determinando mudanças, como essa questão tributária, que ainda é muito moderada na sua mudança, mas eu acho que a gente precisava acenar com mudanças maiores na linha do que o presidente Lula sintetizou como um programa. O pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Isso é a síntese de um programa que supõe polarização, supõe, sim, denunciar o crescimento dos supermilionários, a alta concentração de renda que ainda existe, apesar das nossas políticas públicas, enfim. É preciso ter um programa mais concetâneo com o interesse popular para que a gente possa ser vitorioso na eleição. Perfeito. Rui Falcão, deputado, a última participação não é nenhuma pergunta, agora é um espaço para que o senhor tenha o contato direto com eventuais militantes, eleitores do PT, que possam se inclinar a votar no senhor, que ainda não decidiram o seu voto, e nessa sua fala final, então, o senhor pode falar diretamente para eles. Eu aproveito já, como não voltaremos a falar, a agradecer a sua presença, o seu tempo dedicado à nossa conversa, para que nós passemos ali, façamos o raio-x nas propostas, nas ideias, nas cosmovisões do Partido dos Trabalhadores a partir de cada um dos candidatos. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua estada com a gente, e o senhor tem agora o tempo que achar necessário para conversar direto com o eleitor. Gostei da cosmovisão, viu, Tiago? Mas aqui eu quero agradecer muito a você, Lidiane, esse tempo aqui, a democracia do DCM, que está ouvindo os 4 candidatos. Numa grande emissora de TV, não tivemos essa possibilidade, ouviram só um candidato, apesar de eu reivindicar também essa igualdade que vocês propiciam aqui, né? E que o partido também fez entrevista com os 4 candidatos. O Opera Mundi fez também a mesma coisa com os 4 candidatos, as mesmas perguntas. A mídia comercial precisava se inspirar nisso também, né? Ser mais democrática, seguindo o exemplo de vocês, que eles chamam de alternativa, e que, na verdade, não é alternativa, é uma imprensa democrática e que precisa ser mantida e apoiada. Eu diria o seguinte: há 2 possibilidades hoje na eleição. Ou você escolhe a continuidade, com as consequências que disso decorrem, ou você aposta na mudança, mas não uma mudança para que fique tudo como está, uma mudança para valer, que transforme o partido, que o prepare para ser mais forte, que retome a sua tradição de luta e mudança. Para isso, eu apresento a minha história, o meu compromisso, inclusive de ser eleito, não ser candidato a deputado, como eu já fiz, aliás, em 2014, quando o presidente Lula me pediu para não ser candidato, para coordenar a campanha vitoriosa da presidenta Dilma. Aliás, preciso mudar aí no currículo que em 2010 eu participei da coordenação e em 2014 eu fui o coordenador geral da campanha vitoriosa da presidenta Dilma. Estou na luta desde os 16 anos, lutando por uma sociedade diferente, uma sociedade do bem viver, e para isso estou colocando o meu nome. O voto é secreto. Digo isso porque tem muita gente que fala: vou votar contra o candidato do presidente Lula, que apesar, diga-se de passagem, nunca vi nenhum pronunciamento dele
apoiando nenhum dos candidatos. Disse que, mas em 2013, o presidente Lula foi o meu lançamento, apoiando pessoalmente. Quero crer que agora ele pode ter suas preferências, mas não discriminará nenhum dos prováveis eleitos. Então, se eleito, não serei candidato a deputado federal, e o meu número é 130. Vote com convicção e com coração. É Rui Falcão, 130, no dia 6 e, caso vá para o segundo turno, também no dia 20. Agradeço o apoio de todas as tendências que me apoiam. Posso citar aqui todas elas? Por favor, fica à vontade. Então, é o Avante, o DAP, a Militância Socialista, a Democracia Socialista, o Quilombo Socialista, que, aliás, mandou uma mensagem aqui no decorrer da entrevista, o Levante da Juventude, o PT de Base, PT de Luta do Piauí, lideranças como João Pedro Stedley, que é líder histórico do MST, Olívio Dutra, ex-presidente do PT, José Genuíno, ex-presidente do PT também, uma parte do Novo Rumo, uma metade do socialismo em construção e uma parte também da resistência socialista, cujo nome mais expressivo aqui na nossa campanha é o do líder da bancada, o deputado Lindbergh Farias. Se eu omiti alguém, faço o reparo depois, porque realmente é muita gente, muito militante, muita liderança isolada também, aos quais eu agradeço a participação e empenho que vem tendo até o momento. Muito obrigado aqui pelo espaço, um abraço para os trabalhadores do DCM e para as trabalhadoras também.